Olá, vamos para a nossa lição de número 11? A lição de número 11 que estudaremos ao longo da semana, o título é o Santuário na Nova Aliança. Você sabia que em ambas as alianças, ou seja, na antiga e na nova, coloco antiga entre aspas, pelo que eu venho explicando aqui ao longo do trimestre, mas na antiga aliança, Deus havia pedido para o povo de Israel construir um santuário a fim de que Deus pudesse habitar no meio deles e ensinar-lhes a respeito do plano de salvação. Pois na nova aliança o santuário continua, só que agora Deus ministra a salvação, Jesus ministra a salvação do santuário celestial. E assim como o santuário terrestre, o santuário celestial nos ensina verdades essenciais sobre o plano de salvação e sobre o evangelho. E por isso faremos nessa semana um breve estudo sobre a doutrina do santuário, que é muito ampla e muito bonita. E vale a pena um dia, quem sabe, criarmos uma série de vídeos só sobre essa doutrina, porque é uma doutrina estritamente cristocêntrica que mostra o plano de salvação e o conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas vamos ficar num resumo básico, desta semana. Em outra oportunidade nós podemos aprofundarmos mais ainda no assunto. Quando você estuda a doutrina do santuário, você, além de perceber que Cristo é o centro da doutrina, você aprende que Cristo é, primeiro, o nosso substituto na cruz, o nosso representante no santuário celestial e ao mesmo tempo o nosso juiz. De acordo com João 5,22, o texto diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus Cristo faz parte do julgamento, e ninguém melhor do que Ele para fazer parte desse juízo que ocorre antes da volta de Cristo, porque Ele encarnou, Ele viveu como um ser humano, Ele sabe das nossas debilidades, dos nossos problemas, daquilo que nós realmente necessitamos. Então Jesus, você perceberá ao estudar a doutrina do santuário que Ele é o nosso substituto na cruz, Ele morre a morte que nós deveríamos morrer, Ele é o nosso representante no santuário. Isso indica que a presença dele é a mesma coisa que se nós estivéssemos lá para pedirmos algo a Deus Pai, e Ele também é o nosso juiz, porque Ele conhece a natureza humana e Ele sabe como proceder com cada um, assim como Deus o Pai e o Espírito Santo, obviamente. Mas no processo de encarnação Ele tem também esta função, no plano de salvação. Vamos começar vendo que Deus propôs a criação de um santuário, primeiro na terra, para buscar um relacionamento salvador com a humanidade. Vou ler aqui para você Levítico capítulo 26, versos 11 e 12. Para você ver que Deus buscava, através da construção de um santuário ou de um tabernáculo, um relacionamento salvador ou salvífico com o ser humano. Vamos ver Levítico capítulo 26, versos 11 e 12, que diz assim: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Qual era o objetivo de Deus ao pôr um tabernáculo dele no meio do povo? Ser o Deus deles, e eles ser o povo de Deus. Ou seja, foi construído com esse objetivo. Deus queria se relacionar com o povo israelita. E para que isso acontecesse, foi construído um tabernáculo, uma espécie de uma tenda, que também é chamada de santuário. E Êxodo 25, versos 8 e 9, nos mostram como esse tabernáculo foi construído e sobre a ordem de quem. Diz o texto: e me farão um santuário, é que é Deus quem está pedindo, para que eu possa habitar no meio deles, ou seja, me relacionar com eles, não é? Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus mostra para Moisés uma maquete
de como ele queria que o santuário terrestre fosse construído, para que Deus, através do santuário, pudesse viver entre o povo e, através do ritual do santuário, dos utensílios, ensinar aspectos do plano de salvação. Você percebe que a graça de Deus está presente no antigo santuário da aliança sinaítica, digamos assim, feita no Sinai, através de Moisés? A graça está presente. Deus quer habitar com o seu povo e quer se relacionar com o seu povo. Então Deus busca um relacionamento salvífico com o seu povo desde o passado. Então você não pode pensar que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo é pela graça. Sempre foi pela graça. Deus sempre quis ser o nosso Deus e que nós fôssemos o povo dele. Então Deus queria manter uma relação de intimidade e também ele queria ensinar sobre o plano de salvação através daquele ritual do santuário. Além disso, nós vemos na lição que, além de buscar uma relação salvífica e íntima com o pecador, através do santuário Deus busca perdoar o seu povo e livrá-lo da culpa do pecado. Como que isto era feito? Através do sacrifício de animais. Hebreus 9:22 tem uma verdade muito importante e que distingue o cristianismo das demais grandes religiões. Como que nós recebemos o perdão, a purificação do pecado? Segundo Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então você percebe, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós vemos que quando Deus estabelece o sacrifício de animais, o Senhor quer nos livrar, para o povo de Israel, livrá-lo do pecado e da culpa do pecado. E as instruções de como eles deveriam oferecer esses sacrifícios desses animais, encontramos em Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7. A pessoa que pecava, o que acontecia? Ela quebrava, o relacionamento de aliança com Deus. Só que ela poderia ser restaurada a esse relacionamento através da fé no sacrifício substitutivo. Guarde bem esta palavra, substitutivo. O que o pecador fazia? Ele colocava as mãos sobre a cabeça da vítima, confessava o seu pecado ou os seus pecados, e depois este cordeiro era imolado, o sangue do cordeiro era aspergido, um pouquinho desse sangue no santuário, e assim o pecado do pecador ia para o cordeiro morria pelo pecador e depois o pecado era transferido para o santuário. Deus tomava conta da situação e o pecador se sentia livre do pecado e livre da culpa. E para quem e o que significava aqueles sacrifícios de animais? João 1:29, quando João Batista viu a Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista relacionou Jesus com os cordeiros sacrificados do Antigo Testamento. 1 Coríntios 5:7, Paulo chama Jesus de Cordeiro Pascal, ou seja, ele relaciona Jesus Cristo com o cordeiro oferecido na Páscoa, no Antigo Testamento, no período do Êxodo, da libertação do povo de Israel do Egito. Tá? E outros textos nos mostram que esses cordeiros apontavam para Jesus. Então você percebe, o santuário terrestre era um recurso pedagógico muito eficaz para ensinar o plano de salvação. O perdão
para ensinar que o pecador recebe o perdão por meio da morte de um substituto e que depois o pecado era transferido para o santuário e ele ficava livre. Veja, por exemplo, esse outro texto de Isaías, capítulo 53. Vou ler aqui para você o versículo, a partir do versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, assim como o cordeirinho, não é? Recebia sobre si os pecados daquele pecador que confessava diante dele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, que é Jesus, não é? Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, aquilo, a mesma reação que um cordeirinho tinha de ir em silêncio para o abate ou para o sacrifício, foi a reação que Cristo teve na cruz ao ser o nosso cordeiro, ao ser o nosso substituto. E por que nosso substituto? Porque de acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte eterna. E quando Cristo morre na cruz, ele experimenta a morte eterna no nosso lugar. Por isso que ele é o nosso substituto, tá bom? Então todos aqueles sacrifícios, né, do antigo santuário terrestre apontavam para Cristo. Tá? Um outro texto que podemos ler, que é importante, Hebreus 10, versículo 4, que diz assim, ó: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, como era impossível que de forma real, literal, o sangue do cordeiro purificasse o pecador, então foi necessário que Cristo encarnasse e viesse dar cumprimento, efetivar a salvação de todos aqueles que expressavam fé no Salvador que viria. Na antiga aliança, o cordeiro representava Jesus, e eles, ao crerem no sacrifício do cordeiro como substituto, expressavam a fé no Messias que viria, para definitivamente perdoar os pecados deles. Nós, na nova aliança, já expressamos fé no Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo, porque o Messias já veio e hoje está no santuário celestial. Então essa é a diferença da antiga e da nova aliança em relação ao santuário, mas você percebe que a base é a mesma, tá bom? Outra coisa que a doutrina do santuário nos ensina é que Deus busca substituir a nossa morte pela morte de Cristo. O conceito de substituição é fundamental para você entender o plano de salvação. E este conceito Deus já ensinava ao povo de Israel através dos sacrifícios de animais. Tá? Vamos ver aqui um texto que mostra esse contexto de substituição. Na verdade, vamos ver dois. O primeiro é Gálatas, capítulo 1, verso 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4 diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então veja, para poder nos tirar de um mundo perverso, nos levar para o céu e depois nos dar uma terra restaurada, Cristo teve que se entregar
pelos nossos pecados. Então esse texto mostra o conceito claro de substituição. Os israelitas entendiam que quando o cordeiro morria, ele estava morrendo no lugar deles. E nós entendemos que quando Cristo morreu, ele morreu no nosso lugar. Outro texto importante que mostra o conceito de substituição é 1 Coríntios 15, verso 13, entre outros textos, mas eu vou ler esses dois com você. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele morreu pelos nossos pecados, ou seja, ele nos substitui. A morte eterna que nós merecíamos, Cristo recebeu. Lá em Mateus 27, quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimenta uma eterna separação do Pai. E esta é a segunda morte. E aí ele experimenta isso no lugar do pecador. E todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador pessoal, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a justiça de Cristo, a inocência de Cristo é transferida para esse pecador. Então, tenha em mente que esse conceito de substituição, ele é o fundamento do plano de salvação, é o fundamento da cruz. Qualquer forma de evangelho que ensinar a você que não há este conceito de substituição, na Bíblia, tanto no antigo ritual do santuário, quanto agora no santuário celestial, essa pessoa está por fora daquilo que a Bíblia ensina. Você não deve acreditar nisso, porque o conceito de substituição é fundamental para compreendermos a salvação. Ok? E um outro texto importante, né? Entre outros que a lição apresenta aqui, especialmente na parte de terça, e você poderá ler depois, eu vou ler aqui Mateus 26, 28, onde Jesus diz o seguinte: porque isto é o meu sangue. Ali ele está na ceia, está tomando o puro suco da uva com seus discípulos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, na antiga aliança, o sangue derramado era o de cordeiros, para ajudar as pessoas a entenderem que para elas serem perdoadas e livres da culpa do pecado, alguém deveria morrer no lugar delas. Na nova aliança, não é mais o sangue de cordeiros que nos ensina isso, é o próprio sangue de Cristo que já foi derramado e que, de acordo com o texto, nos proporciona a remissão dos pecados. Deus nos redime dos pecados, Deus nos perdoa, Deus tira de nós, porque Cristo assume o nosso lugar. Tá bom? Outra coisa que aprendemos no estudo dessa semana e que vamos aprender é que Deus oferece um sumo sacerdote para nós. No antigo Israel, olha que interessante, duas figuras eram fundamentais para o plano de salvação, para a compreensão do plano de salvação: o cordeiro e o sacerdote, e depois também o sumo sacerdote. Pois, na nova aliança, não há muita diferença. Mudam-se, obviamente, os personagens, né? Mas a base é a mesma. Tem que ter um substituto e tem que ter alguém que intermedie esta relação com Deus. O sacerdote intermediava a relação do povo com Deus porque ele era responsável pelo ritual do santuário. Pois Jesus, como sumo sacerdote, primeiro ele foi o nosso substituto como cordeiro, e como sumo sacerdote, ele intermedia esta relação entre Deus e a humanidade. Porque a presença da natureza divina humana dele no santuário é a certeza de que podemos ter acesso direto ao Pai. Como diz, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 12. E Hebreus 4, 14 a 16. Então você veja, não há desarmonia entre Antigo e Novo Testamento, há um complemento. O plano de salvação era ensinado no santuário terrestre, e o plano de salvação continua sendo ensinado, só que foi mais efetivado no santuário celestial. E você vai ver que Jesus, não é o sumo sacerdote na nova aliança.
Na antiga aliança era um ser humano, pecador e mortal. Na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é o divino humano Jesus, imortal, Deus no mais pleno sentido da palavra. Isso está em Hebreus capítulo 8, e eu vou ler para você dos versos 1 a 6 e vou te explicar por que é importante você saber que Cristo é o seu sumo sacerdote no santuário celestial. Hebreus 8, 1 a 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito, presta atenção nisso. O essencial das coisas que nós temos dito, ou seja, o essencial de tudo o que o autor de Hebreus já escreveu até aqui, o que ele quer transmitir? Até aqui, olha, o capítulo 8 é central aqui para compreendermos Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que, agora veja a verdade central, possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, o original, que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer, que era um cordeiro, não é? Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo um sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, nós já lemos em Êxodo 25:8, e aqui vai ser citado o texto, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Ou seja, o ministério sumo sacerdotal de Cristo é mais excelente que o ministério sacerdotal ou sumo sacerdotal levita do Antigo Testamento. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Veja aqui que doutrina. O santuário terrestre ajuda você até hoje, mesmo que nós não necessitemos mais sacrificar cordeiros, até hoje, se nós estudarmos o santuário terrestre em conjunto com o santuário celestial, com essa doutrina, nós vamos entender aspectos maravilhosos do plano de salvação. No santuário terrestre havia o sumo sacerdote, que intermediava a relação entre o povo e Deus. Agora nós temos um outro sumo sacerdote na nova aliança, que é Jesus Cristo, né? E o próprio verso 6 aqui de Hebreus, capítulo 8, diz, não é, que ele é mediador de superior aliança. Então Jesus está no céu como seu Salvador e substituto e como seu sumo sacerdote e juiz. Ou seja, ele aplica os méritos da sua graça à sua vida. A presença dele no santuário celestial possibilitou que o outro Consolador, o Espírito Santo, viesse para trabalhar conosco e em nós até a segunda vinda de Cristo. Então é fundamental que você entenda que Jesus não está de férias no céu. Ele se sacrificou no nosso lugar. Ele disse em João 10, 19 e 30, está consumado. Mas ele não está de férias no céu. Ele continua trabalhando ao nosso favor, ministrando a sua graça a nós, não é? Aplicando os méritos de sua graça em nossas vidas por meio do seu ministério no santuário celestial. Não sabemos os detalhes de como é esse ministério de Cristo no santuário celestial, mas a Bíblia diz que ele existe, que ele é real e que ele é o assunto mais importante do livro de Hebreus, como diz Hebreus 8, 1 e 2. Então você, além de aceitar a Cristo como Salvador, você tem que pedir que Cristo seja o seu mediador, o seu sumo sacerdote. E aí você tem a presença completa de Cristo na sua vida. E para finalizar, nós
veremos ao longo dessa semana, você verá ao longo dessa semana, ao estudar a lição, que Deus proveu que Cristo fosse o nosso representante no santuário celestial. E isto aqui é de uma importância muito grande. Por que é necessário que Cristo seja o nosso representante? Antes, vamos ler Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro que está no céu. Porém, no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, Cristo está no santuário celestial, não é? E lá ele comparece por nós. Ou seja, ele é o nosso representante. E por que ele é o nosso representante? Porque você e eu, com a natureza pecaminosa que temos, não conseguimos contemplar a glória divina. Se nós tivéssemos um contato pessoal com Deus, tendo essa natureza que nós temos, nós morreríamos fulminados na presença de Deus. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa estrutura toda não suportaria viver diante de um Deus santo e sem pecado, e tão glorioso como Ele. Ok? Então, enquanto Cristo não voltar e não nos glorificar, transformar nosso corpo, nossa mente, nossa natureza, nossa estrutura, para que possamos ver ao Pai, até lá nós precisamos que Cristo seja o nosso representante no santuário celestial. E por que é importante isso? Porque Ele, estando lá, é a mesma coisa que você e eu estarmos lá e pedirmos algo para Deus pessoalmente. Isso é o que a doutrina do santuário ensina. Que pela fé você tem acesso direto ao Pai. E você não precisa de nenhum mediador humano ou nenhuma pessoa canonizada para chegar a Deus. Porque aquele que é o seu representante, Jesus, já se encontra lá e ele é suficiente. Vamos ler aqui um texto. Efésios 2, 4 a 6. Olha o que diz esse texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que texto maravilhoso! Ele diz que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, caso venhamos a morrer. Mas que a presença de Cristo nos lugares celestiais é a garantia de que um dia estaremos lá. E é também a garantia de que hoje nós estamos lá por meio dele. Esta é uma verdade importantíssima, porque se você crer que a presença de Jesus é a mesma coisa que você estar perante o Pai, você não vai ter dificuldades de seguir o que está em Hebreus 4, 14 a 16. E você vai ter uma vida cristã mais feliz, mais alegre, mais leve, com mais paz, pela certeza do perdão dos seus pecados em Cristo. Hebreus 4, 14 a 16. Você vai ter a certeza disso se você crer que Cristo está sentado nos lugares celestiais como o seu e meu representante, tá? Olha o que diz aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, olha a outra vantagem de Cristo estar assentado nos lugares celestiais, no nosso lugar, como nosso representante, na verdade. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ao Cristo se assentar-se à destra de Deus, ele garante que você, ao fazer uma oração, seria a mesma coisa que você estivesse ao lado de Deus pedindo alguma coisa para Ele. Você já parou para pensar nisso?
Já parou para pensar que Cristo é o seu representante, único e suficiente representante no santuário celestial? É por isso que 1 Timóteo 2, versos 5 e 6 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí o verso 6 explica o porquê. Porque ele a si mesmo se entregou por nós. Então, em resumo, isto é o que ensina a doutrina do santuário terrestre e a doutrina do santuário celestial. Na antiga aliança, o plano de salvação era ensinado através do santuário terrestre, de um sacerdote urbano e de um cordeiro. Na nova aliança, a doutrina da salvação, além de efetivada, ela é ensinada por meio de Jesus, que é o verdadeiro cordeiro, por meio do sumo sacerdote, que também é Jesus, nosso representante, e por meio de um santuário que é celestial, feito por Deus e não feito por mãos humanas. E para concluir, eu vou ler para você Colossenses capítulo 3, 1 a 4, e assim concluímos o nosso estudo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que a doutrina do santuário lhe dê esta certeza, lhe dê esta esperança. Um forte abraço e até um próximo estudo.